Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Quando você vai encontrando, eu vou rezando, Persino crucis, dignimites nostri, libera-nos dos nostri, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostri. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós nessa noite, os seguintes termos: todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Palavra do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus. Aplausos com força. Quando nós falamos de Nossa Senhora da Virgem Maria, nós estamos falando de uma pessoa diferenciada de todas as outras pessoas. Nós estamos falando de uma alma constantemente que está na presença de Deus. Nós estamos falando de uma pessoa que é a esposa do Espírito Santo. É uma pessoa que é plena desta graça. No Antigo Testamento, aonde Deus habitava, quando Deus mostra que Ele está em um lugar, Deus ele derrama a sua glória. No Antigo Testamento, quando Salomão construiu o templo e de repente fizeram vários sacrifícios, então Deus derramou e veio uma glória, a nuvem da glória desceu sobre o lugar e o lugar foi tomado de modo sobrenatural. A casa de Deus foi tomada pela glória de Deus. Quando nós falamos da Virgem Maria, nós estamos falando de uma casa preparada pela mão do Criador. Nós estamos falando de uma pessoa que ela é a perfeição de toda criatura. Para você ter uma ideia da beleza da Virgem Maria, da beleza dessa casa que Deus preparou para que a glória de Deus permanecesse nessa casa perpetuamente, eu vou trazer um exemplo secular de Helena de Troia. Fala que Helena de Troia era uma mulher mais bela que havia naquela época. E Helena a beleza dela era tão linda que acabou gerando uma guerra entre os gregos e os troianos, que duraram 10 anos essa guerra, e tudo causado pela beleza de Helena de Troia. Mas a beleza de Helena era tão profunda que quando um artista
foi pintar a Helena, então ele pegou 4 virgens mais bonitas que haviam naquela região e pintou Helena de Troia. De toda a beleza que existe no mundo, Deus preparou desde toda a eternidade a sua mãe, a beleza do Criador, a beleza da mão daquele que cria todas as coisas. Ela é a primogênita de toda criatura. No sonho de Deus, quando Deus foi criar todas as coisas, a primeira criatura que Deus pensa é a Virgem Maria. A primeira criatura pensada. O mundo vai surgir e a primeira criatura que vem ao pensamento de Deus é a Virgem Maria, e a partir do olhar dela, que Deus contempla ela, tudo vai ser criado a partir dela. Ela é a primogênita de toda criatura, a beleza, a perfeição. Deus, ele preparou e modelou de modo perfeito. Existe uma profecia no Antigo Testamento, de Ageu capítulo 2, no versículo 9, que diz assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque a primeira glória foi Eva. Eva também foi preparada com perfeição por Deus. Eva foi modelada também com perfeição pelo Criador. Mas Eva, por vir do barro, carregou a sua fragilidade e cedeu à tentação, e a primeira glória acaba caindo, o vaso acaba se quebrando. Mas Deus preparou a segunda glória, a segunda casa. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E a glória da segunda casa é uma casa que tem comunhão com Deus a todo momento. A Virgem Maria, ela crescia espiritualmente até quando dormia. Nós crescemos espiritualmente quando nós rezamos, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, quando nós ficamos até esse horário escutando um pregador pregando a palavra de Deus. Nós estamos crescendo, nós estamos progredindo. Mas a Virgem Maria, ela é tão diferenciada. Tem uma passagem do Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 2, diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Você talvez já ouviu pessoas que elas desejam Deus tão profundamente, que até no seu sono, às vezes ela acorda rezando. Eu já conheci pessoas assim, já conheci pessoas que relataram essa experiência da pessoa, o seu espírito desejar Deus de uma tal maneira, de um tal modo, que a pessoa de repente ela está dormindo e ela começa a orar. Ela começa a orar em línguas, orar em espírito, ela começa a falar com Deus. É o desejo da alma, da união com o Senhor. A Virgem Maria é esta mulher
que ela progride na fé constantemente. Ela está sempre crescendo. E quando ela dormia, ela crescia. O seu amor vai cada vez mais dilatando. Cada vez mais ela tem o desejo de estar na presença de Deus. Cada vez mais ela tem o desejo desta união, e isso cada dia vai aumentando dentro dela, vai crescendo dentro dela. Por isso que a gente vê na passagem do Cântico dos Cânticos, no capítulo 6, do versículo 10, quem é esta que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha, bela como o sol, brilhante como a lua. Ela é esta aurora que vai crescendo. Quando o sol, antes do sol despontar, a aurora vem dissipando as trevas. Assim foi a Virgem Maria, preparada por Deus desde toda a eternidade, quando a humanidade estava na escuridão, quando o Espírito Santo era dado em pequenas porções, na contragota, tomado alguns profetas, alguns homens, algumas mulheres, mas a partir da Virgem Maria, tudo será diferente, porque ela agora é esta aurora que ela vai crescendo de modo silencioso, imperceptível. Uma pessoa comum, ninguém percebe que ela é cheia do Espírito Santo. Ninguém tem a noção da beleza da sua alma, a grandiosidade da sua alma. É uma pessoa comum. Às vezes nós temos uma admiração pelos profetas carismáticos. Nós admiramos uma pessoa que reza e um milagre acontece. Quando um profeta profetiza e algo sobrenatural acontece, nós temos uma inclinação natural de admirar pessoas muito místicas. E às vezes isso é até um perigo, porque às vezes tem pessoas que podem ser muito místicas, e aquela mística vindo do diabo, não vindo de Deus. Você vai ver que os santos que nós gostamos, ou que a maioria das pessoas gostam, são um santo como o Padre Pio, é um santo como Santo Antônio de Pádua. São santos com muitos dons místicos, espirituais. Mas a Virgem Maria é uma mulher que vai crescendo silenciosamente. Ela vai passando na sociedade despercebida. Isso não significa que ela não tem profundidade. Isso não significa que ela não é repleta de Deus, muito pelo contrário. Ela é uma pedra lapidada, ela é uma casa, uma torre forte, ela é a torre de marfim, ela é uma torre fortificada. Mas na sabedoria divina,
Aquela mulher passava de modo despercebido, e o seu desejo, até quando dormia, de procurar Deus, de desejar Deus, o seu espírito de atrair Deus. A Sagrada Escritura diz para nós, quando Jesus Cristo dava um ensinamento, ele dizia assim, Mateus capítulo 6, versículo 6, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo, e o Pai vos ouvirá. Às vezes, nós queremos sempre mostrar para as pessoas, mostrar que eu sei orar, mostrar que eu sei pregar, mostrar que eu sei cantar, que eu sei louvar. Nós sempre temos uma carência e queremos chamar a atenção de alguma forma, mas a perfeição está no secreto. E a Virgem Maria era a mulher do secreto, era a mulher da intimidade. E ela foi para o secreto com Deus. A Sagrada Escritura diz que ela entrou em comunhão e ela estava orando, e ela estava à espera do Messias. Era o livro que ela mais lia, era o livro do profeta Isaías, porque era o livro messiânico, é o profeta messiânico, e ela almejava a vinda do Messias. Ela orava profundamente, é uma mulher de intimidade com Deus, e um dia ela está no secreto com o Senhor, e uma das suas experiências mais fortes, a Virgem Maria, ela vai tendo experiências de Pentecostes. Ao longo da sua vida, ela vai tendo várias experiências com Deus. E quando ela está orando em secreto a Deus, então de repente aparece um anjo do Apocalipse. E esse anjo do Apocalipse é Gabriel. A teologia chama Gabriel o anjo do Apocalipse. A literatura apocalíptica aparece no livro de Daniel. Gabriel aparece no livro de Daniel. Gabriel é o anjo do Apocalipse, ele é um anjo dessa literatura. Deus está às portas. Quando a Gabriel aparece, é porque Deus está à porta. Ele é o mensageiro que traz a mensagem, a boa nova. E quando de repente aquela menina está em oração, na intimidade com Deus, o céu se rasga e aparece um dos 7 arcanjos mais poderosos do céu. Diz que existe 7 arcanjos que estão na presença de Deus. Nós só sabemos o nome de 3: São Gabriel arcanjo, São Miguel arcanjo, São Rafael arcanjo. Os outros 4 nós não sabemos o nome. Inspirado dentro das Sagradas Escrituras, então aparece um dos 7 anjos que estão perpetuamente na presença de Deus. O nome dele é Gabriel, significa Deus é poderoso, Deus é forte. E quando ele aparece de uma maneira gloriosa. Amor, você já viu um homem de Deus? Você quer estar perto do homem de Deus, você quer conversar com o homem de Deus, você quer de alguma maneira chegar até ele. Francisco de Assis diz que quando ele andava, as pessoas arrancavam um pedaço do seu hábito, rasgavam, cortavam na faca, na tesoura. São Vicente Ferrer, quando pregava, quando ele saía do púlpito, as pessoas começavam a beijar,
o púlpito onde estava pregando São Vicente Ferrer. Quando existe um homem de Deus, as pessoas querem estar perto, querem tocar. Quando Jesus passava, as pessoas queriam tocar em Jesus, a multidão queria de alguma maneira tocar, como aquela mulher do fluxo de sangue. Eu vou tocar, nem que seja nas vestes, porque o homem de Deus, ele se transfigura. Fala que Moisés, quando subiu a montanha que ele desceu, o seu rosto brilhava de glória. Fala que quando Estevão pregava a palavra de Deus, diz as Sagradas Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 15, que o seu rosto brilhava como que um anjo. A glória de Deus, quando há um homem de Deus, a glória, o poder, ele se transfigura. Agora nós estamos falando de um arcanjo que está constantemente na presença de Deus. Gabriel, um dos 7 da presença, que estão na presença de Deus, ele agora desceu, ele está no seu anúncio mais importante, ele está na sua missão mais importante, mais gloriosa da sua vida. Uma missão desde toda a eternidade. Todos esperam por esse momento, diz São Bernardo de Claraval. O céu está em silêncio, a criação está em silêncio, tudo está parado. Quando Gabriel ele entra na sala da intimidade, no cenáculo, no Santo dos Santos, aonde está aquela pérola preciosa que é a Virgem Maria, com o coração desejoso do Messias. Quando de repente o arcanjo ele chega até ela e ele se inclina. Ele se inclina. Michelangelo, ao registrar no seu pincel essa história, mostra o anjo se inclinando. Ele reverencia a criatura escolhida por Deus para ser elevada, a criatura escolhida para fazer uma união íntima, profunda com Deus. Uma criatura aonde você não vai receber apenas o Espírito Santo em um momento, mas você vai ser morada de Deus, você vai ser a casa de Deus. Se naquele momento do Antigo Testamento, quando Deus descia e falava com Moisés, e a montanha tremia, e a montanha se incendiava, e os trovões eram lançados, as pessoas escutavam a montanha tremendo, os trovões. Você já escutou um trovão bem intenso? Eu fico imaginando um verdadeiro tornado na montanha de Moisés, mais do que esse Milton que está passando na Flórida, com a velocidade de ventos de 280 quilômetros por hora. Imagine a força, a glória de Deus descendo na montanha, Deus descendo no lugar. A Sagrada Escritura diz que Deus descia na tenda da reunião, no meio da arca, entre os querubins, e quando descia, os trovões eram acompanhados e tremia todo o lugar pela força da voz do Criador.
Imagine Deus falando e aqueles trovões que faz tremer a terra, que as crianças vão para debaixo da mesa, as pessoas procuram se enrolar em algum lugar, as pessoas ficam temerosas, os animais ficam temerosos. Imagine ali a força da voz do Criador. Se no Antigo Testamento havia uma glória que descia por um determinado momento, mas agora a criatura que foi escolhida por Deus para o juntar, o mundo espiritual e o mundo material, e também espiritual, o mundo invisível com o mundo visível, o eterno com o temporal, em uma união chamada pela teologia união hipostática. Quando esta união ela acontece de maneira sobrenatural, poderosa, o arcanjo ele dobra, se inclina, e a saudação dele é jamais vista, quando ele diz assim, Lucas 1:28, Ave gratia plena Dominus tecum, Ave gratia plena Dominus tecum. A plenitude, para esse copo ser pleno, eu encho ele de água, e quando ele não cabe mais, ele transborda. E quando ele transborda, ele está dizendo que ele está pleno, que não tem mais como, não existe mais espaço. Ele chegou na sua capacidade máxima. A Virgem Maria é a mulher pneumática do Espírito Santo de Deus. Ela contém aquilo que a criatura pode captar do espiritual na sua plenitude, na sua totalidade. E o anjo, vendo essa grandiosidade dessa criatura, então ele sauda ela dizendo, ave cheia de graça. No grego é mais forte, no grego é Haire Maria, que haritomene voquírios metassou. Queraritomene significa uma explosão de graça, um estouro, um impacto. Você já viu um impacto de uma bomba? Uma bomba atômica. Ela vai assim devastando, ela vai destruindo de uma maneira rápida. Em segundos, uma cidade toda destruída. Segundos. Em 1945, duas cidades foram destruídas, Hiroshima e Nagasaki, por duas bombas atômicas. A bomba atômica, ela tem aquela explosão que aconteceu em Beirute, um tempo desse no Líbano, mostrou para nós a força de uma bomba. Quando ela vai devastando, ela vai destruindo, ela vem chegando, um impacto muito grande. Nós estamos falando de uma explosão no mundo espiritual. Nós estamos falando de uma explosão espiritual quando houve a união do Verbo encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando habitou no seio da Virgem Maria. Naquele exato momento houve uma explosão. Naquele momento, no mundo espiritual, demônio voou para todo lado. O reino de Satanás naquele momento foi destruído. Pode aplaudir com força. Aplaude com força.
São Domingos de Gusmão, num exorcismo, o demônio confessou que só um suspiro da Virgem Maria diante da Santíssima Trindade, um suspiro, vale mais do que todas as orações dos santos, dos anjos, de toda a criação. Só um suspiro dela, diante da grandiosidade de Deus. Quando ela estava em vida, o apóstolo Tiago, que passou por uma crise vocacional no seu ministério, Tiago, o apóstolo, Tiago o menor, e o Tiago maior e o Tiago menor. O apóstolo Tiago, ele está na Espanha. O apostolado de Tiago não tem efeito. Ele prega, não tem resultado. Ele prega, não vê frutos. As pessoas não se convertem. As pessoas não mudam. E o apóstolo Tiago, ele entra em uma crise espiritual. O apóstolo Tiago, ele não entende porque aquilo está acontecendo com ele. E a sagrada tradição diz para nós que a Virgem Maria, ela foi uma das primeiras mulheres que se bilocou. E de repente, na Espanha, aparece a Virgem Maria, que apareceu para o apóstolo Tiago no pilar. E quando aparece para ele, e ela começa a incentivar ele a missão, para que ele não pare, e ele foi consolado pela Mãe de Deus. Imagine os dons que ela tinha, imagina a grandiosidade desta mulher. A grandiosidade dela ela é grandiosa na presença de Deus. Para você ter uma noção, uma ideia da grandiosidade da Virgem Maria, eu preciso tentar dar um resumo, porque senão eu vou ficar muito tempo pregando aqui, porque é muito assunto, e eu quero rezar com vocês. Mas vamos lá. Uma das pessoas que tiveram uma experiência mais mística do Antigo Testamento foi o profeta Ezequiel. A Sagrada Escritura diz que aquilo que havia de mais precioso no Antigo Testamento chamava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança havia 3 objetos: o maná, o cajado de Arão e as tábuas da lei de Deus. Quando um profeta, ele tinha um chamado, às vezes era quando ele estava orando diante da arca, então Deus fazia um chamado. Assim aconteceu com Samuel, assim aconteceu também com o profeta Isaías e com vários outros que tiveram uma experiência. E quando um profeta, ele começava a orar, e entre os querubins era como que um portal espiritual que se abria, uma dimensão espiritual. Assim aconteceu com o profeta Isaías. Ele viu a glória de Deus, e os querubins, na tradição judaica, é o limite para se chegar no paraíso. E quando você se depara no paraíso, você se depara com a árvore da vida. Deus colocou os querubins. Quando Adão e Eva pecaram, Deus tirou Adão e Eva, afastou Adão e Eva, colocou os querubins que guardaram o paraíso. E ali eles guardavam aquele paraíso com uma espada de fogo.
Então, quando os profetas oravam diante dos querubins, eles tinham desejo de eternidade, eles tinham desejo de contemplação, e o profeta que teve a experiência mais profunda com Deus foi o profeta Ezequiel, quando diz que ele teve a experiência com os querubins, o carro de fogo, e ele viu os querubins. Ali foi o mais próximo, o profeta que chegou às portas do paraíso, ele chegou aonde era guardado, aonde nenhuma criatura poderia passar. O profeta Ezequiel, ele transcendeu, ele foi no mais profundo. A experiência dele foi uma experiência sobrenatural, mas agora nós estamos no Novo Testamento, e agora nós estamos no cenáculo, e no cenáculo há 120 pessoas reunidas. A Sagrada Escritura diz que estão todos orando, e aqui agora eu volto para a passagem que eu comecei a pregar, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, eles estavam reunidos junto com as mulheres, entre elas Maria Santíssima, que está orando com seu coração abrasado, com seu coração inflamado. Então, de repente, aquele homem que era frágil, aquele homem que tinha pecado, aquele homem que tinha negado Jesus 3 vezes, chamado Pedro, aquele homem que não foi até o fim na sua missão, ele sucumbiu, não foi até o Calvário, aquele homem que não entendeu a crucificação de Jesus, aquele homem que estava com uma espada no Horto das Oliveiras e cortou a orelha de Malco, Pedro, aquele homem impossível, uma pedra bruta. De repente, o Espírito Santo veio sobre o cenáculo, e agora Pedro tem uma experiência mais forte do que a de Ezequiel. A Sagrada Escritura diz que Pedro de repente se colocou de pé, e quando Pedro se colocou de pé, ele começou a pregar, porque atrás dele estava aquela que é a nova árvore da vida. Atrás dele estava uma mulher. Se Ezequiel tinha ido na porta do paraíso e tinha tido a experiência mais forte, agora Pedro está diante daquela que é a árvore da vida, que carrega o fruto da eternidade, Jesus Cristo, o poderoso, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aonde todo joelho se dobra, no céu, na terra e nos infernos. E quando Pedro começa a pregar, em uma única pregação, 3.000 pessoas se converteram, porque os frutos são abundantes diante da intercessão daquela que é a árvore da vida. Vamos aplaudir para valer. Aplaude com força. E nós vamos agora preparar com um testemunho para inflamar o seu coração. Porque não basta você conhecer do mundo teológico, das Sagradas Escrituras, mas você precisa ter uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus. A proposta deste evento é você ser uma alma espiritual. É de você ser uma alma cheia do Espírito Santo de Deus. E quando Nossa Senhora intercede, os testemunhos de Nossa Senhora são aqueles testemunhos que é para ficar gravado. Eu moro numa cidade chamada Candeias. Existe um novenário de mais de 300 anos. O novenário, quando acontece, ele acontece na rua. São 10.000 pessoas na rua. O povo vai para rezar. Teve uma jovem
que veio de família protestante, era cega. E um dia ela começou a falar que Nossa Senhora estava pedindo para ela lavar os seus olhos na fonte milagrosa de Nossa Senhora das Candeias. E falou com a mãe não entendia, protestante, falou: isso não vem de Deus. Mas a menina foi insistindo, até que a mãe se rendeu e levou a criança, e ela lavou os seus olhos nas águas de Nossa Senhora das Candeias, e ela passou a enxergar. Mas o milagre não é ela enxergar. O milagre é que a córnea do olho dela não tem ligação nenhuma com o cérebro. Porque os nossos olhos, ele está ligado ao nosso cérebro. E isso faz com que nós enxergamos. Mas aquela menina, ela não tinha nenhuma ligação. E o milagre foi ela enxergar sem essa ligação. E é um milagre que continua até os dias de hoje. A medicina não sabe explicar, a medicina não sabe dizer. Há um mistério profundo que acontece com aquela criança. Este é o poder da intercessão de Nossa Senhora, dos milagres que acontecem. É por isso que nós estamos hoje aqui, porque nós queremos entrar nesse mistério que a Virgem Maria entrou, e eu tenho percebido que a intercessão de Nossa Senhora, ela é tão poderosa, que ela faz milagres e prodígios, de modo a nós ficarmos de boca aberta. Eu fui pregar em uma missão, em Pará de Minas Gerais, em uma comunidade do Geraldo Doidão, comunidade Amar e Servir. Essa comunidade, quando eu cheguei para pregar no sábado, e aqui eu já queria preparar o pessoal do ministério, porque depois nós vamos já começar a entrar em oração. A música será O Meu Amor é Você. Eu fui pregar, e quando eu estou pregando no sábado, uma senhora levou a sua neta. A neta não queria ir, e a avó falou: não, você vai. O irmão vai estar lá hoje, você vai. Aquela jovem tinha 13 anos. Aquela jovem, ela já tinha tentado 4 vezes suicídio. Aquela jovem era uma jovem no mundo moderno, não sabia se gostava de homem, de mulher. Confusão do mundo moderno, do mundo contemporâneo que nós vivemos. Aquela jovem decidiu apagar o interruptor e dizer: Deus não existe. E decidiu ficar na escuridão do ateísmo. E decidiu dizer: Deus não existe. E por isso ela não queria ir para este evento. Mas a insistência da avó, ela foi. E quando chegou o momento da pregação, foi acendendo uma lamparina no coração daquela jovem. Aquela jovem foi entrando em uma alegria profunda com Deus. Aquele dia foi um dia de chuva, foi um dia de trovões. Foi um dia que os ouvidos dela se abriram para a voz de Deus. Foi um dia que ela escutou a voz do Senhor vibrando no seu coração. Foi um dia que as vendas caíram dos seus olhos, que as escamas caíram dos seus olhos. Aquela menina estava tendo uma experiência com Deus, mas ela voltou para casa. E geralmente quando a gente volta para casa é quando também vem os problemas. Eles continuam, eles permanecem. Às vezes, dependendo da situação, até se intensifica. Aquela jovem volta para casa,
O demônio começa a lançar os dados inflamados no seu pensamento. Ela mora com a avó, é um apartamento, é o quarto andar. O diabo começa a lançar para ela pular do apartamento. Ela começa a travar um combate com ela mesma, dizendo não. O diabo vai falando pula, ela não. O combate vai se intensificando, vai se tornando mais forte nela. Para piorar o cenário, na sacada que ela está, tem um prédio sendo construído. E o prédio está na base, e os vergalhões de ferro estão para cima. É onde ela está, na direção dela. Quarto andar, 20 metros de altura. Para você ter uma ideia, quando um homem ele anda, ele pesa 2 vezes mais o seu peso. Quando a pessoa corre, ela chega a pesar 3 vezes mais o seu peso. Pela gravidade da terra, pelo impacto quando você pisa. E quando uma pessoa ela cai de 20 metros de altura, ela cai, a força da gravidade que puxa ela é tão forte que ela chega, o impacto chega a ser 10 vezes mais o seu peso. Eu tenho 106 quilos. Imagine 20 metros de altura, é mais de 1 tonelada. O impacto no chão. A avó daquela menina entra. Quando a avó daquela menina entra, a menina pula. Quando ela pula, a avó grita, valeu minha mãe. Falando com Nossa Senhora, aquela menina ela cai. E quando ela cai entre os vergalhões, ela cai de pé, de um modo sobrenatural. Ela não teve nenhuma torção, ela não quebrou nenhum dos seus pés, nenhum dos seus tornozelos, não houve absolutamente nada com ela. O diabo devia estar com uma forca na mão, dizendo, eu vou levar essa comigo hoje, mas do lado apareceu a Virgem Maria, pisou na cabeça do diabo e ele perdeu mais uma batalha para a intercessão poderosa da Virgem Maria. Pode aplaudir para valer, aplaude com força. A Virgem Maria estava no cenáculo. Ela estava embriagada de Deus. Você já viu uma pessoa embriagada de Deus? Ela sai correndo nessa araraquara dizendo, Jesus é o Senhor. Ela sai gritando. Se Deus ele vem com força na nossa vida, a gente fica louco. Por isso que você está vendo eu com essas roupas, com essa barba. É porque o impacto que eu recebi foi muito forte. Ele mudou totalmente o rumo da minha vida. Ele mudou totalmente o rumo da minha história. Eu pensava em ser uma pessoa normal, eu pensava em ser uma pessoa comum, eu pensava em seguir o ritmo que todo mundo segue, até que um dia eu experimentei no cenáculo, até que um dia eu experimentei esta embriaguez do Espírito Santo, até que um dia tudo se transformou na minha vida. E esta loucura, eu imagino a Virgem Maria no cenáculo dizendo, o meu amor é você. É assim que ela estava falando. Ela falava na sua oração com Deus, com o Espírito Santo, o meu amor é você. O meu amor é você, Senhor. São Francisco, quando orava, falava, Parladinho, Parladinho, fala comigo, Deus. A Virgem Maria orava,
subiu ao céu, porque quando a terra já não pôde mais conter ela, quando o seu amor foi tão forte, tão profundo com Deus, que ela foi crescendo, 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 e chegou um momento que quando ela deitou, fechou os olhos e ela dormiu em Deus, quando ela abriu, ela viu os anjos vindo. Era Gabriel, era Miguel, era Rafael, pegando na mão dela, e ela ia cantando Magnífica, e ela ia dizendo: o meu amor é você, o meu amor é você. Nós estamos hoje aqui, a loucura de Deus te trouxe